Então, um outro ponto assim, que eu acho importante, que tem sido debatido, aliás, foi debatido recentemente num seminário promovido pelo ICMBio, né, na Serra da Canastra, que foi a questão do fogo, né? Porque modernamente, né, o fogo tem sido visto da forma como ele deveria ser, que o fogo em áreas de savana, né, de cerrado, né, ele é um processo natural. Então o fogo vai sempre acontecer. E as políticas, durante os últimos tempos, né, as políticas as tratativas relacionadas ao fogo foram de combate direto, ou seja, fogo zero, né, particularmente nas unidades de conservação. Então, atualmente a gente tem uma noção, os pesquisadores têm uma noção mais clara de em que condições o fogo se dá e em que condições o fogo é parte importante de processos de conservação, inclusive, né? Como um processo natural dos ecossistemas do cerrado, né? E também em que condições que o fogo deixa de ser um fogo interessante para o manejo das unidades de conservação, em que o fogo passa a ser, às vezes, prejudicial para a conservação das espécies, prejudicial para a conservação dos serviços ecossistêmicos que essas áreas protegidas nos fornecem, como, por exemplo, a água, né? Em que condições o fogo, inclusive, é prejudicial para aqueles que o habitam, que estão em áreas limítrofes ao parque, né? Então, assim, uma coisa interessante, uma percepção interessante que tem surgido é que o fogo, já que ele é parte dos processos naturais de um cerrado, é importante que esse fogo seja manejado, né, ativamente, né, na situação atual, para exatamente atingir os objetivos de manejo da unidade de conservação de forma mais fácil. Ou seja, como é que o fogo pode ser adaptado, utilizado para ajudar, inclusive, na conservação da biodiversidade? Como é que o fogo pode ser utilizado na conservação desses serviços ecossistêmicos? Como é que o fogo pode ser utilizado para que ele não prejudique a produção agrícola nas áreas limítrofes ou de proprietários que produzem dentro da área do parque, né? Na verdade, essa é uma ciência, né, que a gente foi perdendo aos poucos. É uma ciência que, para os proprietários de terras, aquelas pessoas que lidam diretamente com a terra, que elas aprenderam como lidar com fogo nessas áreas muito antes dos cientistas, né, muito antes dos manejadores das unidades de conservação. E esse conhecimento está agora sendo resgatado, né? Exatamente para que esse manejo do fogo na unidade de conservação possa ser calibrado para essa direção positiva, né? E isso é um ponto importantíssimo da gestão da unidade de conservação. E o ICMBio, na Serra da Canastra, assim como foi, pelo que eu entendi, do que foi debatido nesse seminário, ele está ciente de que ele tem que trabalhar a questão do manejo do fogo, né, de uma forma interagindo com os proprietários rurais, né? E isso tem muito a ver com o tipo de uso que o fogo sempre teve tradicionalmente numa área como a canastra. O fogo muito frequentemente utilizado, né, como uma forma de renovação de pastagens que servia também ao propósito da produção leiteira, né? Então, esse fogo ele tem certas características com relação à época em que ele acontece no ano, com relação ao tamanho das queimadas, à intensidade que essas queimadas acontecem, né? E o que está chegando à conclusão hoje é que esse fogo que é benéfico para a renovação de pastagens, ele é frequentemente um fogo que mais interessante ou mais benéfico do que o fogo que acontece muitas vezes no fim da estação seca, que é um fogo drástico, de grandes proporções e que não respeita fronteiras, né? Então, o manejo do fogo ele tem tomado uma importância muito grande. E, particularmente agora, com a noção de que o fogo é parte, né, dos processos ecossistêmicos do cerrado e que precisa ser tratado como tal. Existe, inclusive, nesse seminário que aconteceu recentemente, uma das especialistas no assunto tratou exatamente dessa questão, que é o incêndio natural no cerrado. O grande problema primeiro, o que é um incêndio natural no cerrado? O incêndio natural do cerrado é aquele incêndio que acontece com os raios, né? Então, ele normalmente acontece logo antes ou durante as chuvas em algumas situações específicas.
Então você tem aquelas nuvens carregadas que logo antes da chuva começam a despejar raios sobre uma vegetação que está lá com um certo acúmulo de, que a gente chama de biomassa ou massa vegetal, né? Quando você tem esse acúmulo de biomassa, tudo que precisa para pegar fogo numa savana, né, num cerrado, é a faísca, né? Então quando essa faísca chega na forma de um raio, pega fogo. A grande diferença é que o fogo que acontece na época chuvosa, ele costuma ser um fogo que logo vai ser abafado pela chuva, né? Ele vai durar pouco, ele vai ter uma pequena extensão, né? Esse é um fogo bom, digamos assim, porque ele acontece em mosaicos, em manchas, né? Ele acontece numa hora boa, que ele vai estar muito perto de uma chuva, né? Agora, o que é o fogo ruim? O fogo ruim é o que acabou se materializando em muitas unidades de conservação do Cerrado. O fogo ruim é aquele fogo que acontece no final da estação seca, mas no auge, no pico da estação seca, né? Onde a gente tem os efeitos tanto de uma estiagem já prolongada, os efeitos do calor e o acúmulo da biomassa seca em grande quantidade, ao final da estação seca, né? Ou seja, ele não está perto da chuva ainda, ele está no pico da estação seca. Então, quando o fogo acontece ali, ele tende a ser um fogo mais intenso, a cobrir extensões maiores, né? A consumir mais biomassa, inclusive a biomassa que a gente chama de lenhosa, né? Que é não só as gramíneas, mas também as árvores que estão no meio daquele cerrado. Então, ele costuma ser um fogo mais danoso, pela extensão, pela intensidade, né? Agora, quando o fogo acontece na época propícia, e já está se chegando à conclusão de que as épocas mais propícias para o fogo são o fogo precoce, é o fogo que acontece no comecinho da estação seca, né? Porque nessa altura do campeonato, a gente ainda não teve aquela estiagem prolongada para secar muita biomassa, e aí o fogo, quando acontece, ele vai ser um fogo leve, ele vai ser um fogo que vai consumir basicamente a cobertura graminosa, né? E vai deixar a parte lenhosa mais intacta, né? Então, e ele, dessa forma, quando é um fogo precoce, ele pode ser orientado para que ele repita aqueles padrões que a gente conheceu no passado, que são os padrões tradicionais de uso da queima pelo fogo, né? De uso da queima pelos proprietários rurais, que são pequenas manchas, né? Então, é muito mais interessante a gente ter o fogo acontecendo em pequenas manchas, né? Cada ano você queima aqui um pedacinho, no outro ano o proprietário queima aquele outro pedacinho do outro lado. É muito mais interessante isso, porque isso na natureza cria o que a gente chama de mosaicos, né? Mosaicos de sucessão, sucessionais. Então, uma área que acabou de queimar, ela vai sofrer uma regeneração, né? Mas aquela que queimou há mais tempo já está nesse processo de regeneração há mais tempo. Então, quando você tem essa paisagem toda heterogênea, isso é um fator aliado à conservação da biodiversidade. Você cria chance de diferentes espécies que gostam de diferentes situações coabitarem naquele espaço ao mesmo tempo, né? Então, o malvado aqui é o fogo drástico, o fogo que acontece no auge da seca, né? E é um fogo que os manejadores atualmente querem evitar, eles querem trazer a coisa para um lado mais tratável. E esse lado mais tratável também é um lado que interessa mais, normalmente, aos proprietários que fazem uso daquelas terras, ou dentro da unidade de conservação, porque ainda não foram indenizados e continuam exercendo ali suas atividades, né? Ou para aqueles que estão no entorno das unidades de conservação, né? Então, é isso, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio que seja bom para os proprietários rurais, que seja bom para a unidade de conservação e os seus objetivos de conservação.